Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui, mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos estudar sequências numéricas. Vem comigo que essa aula começa agora. Olha só, quando os elementos de um certo conjunto estão organizados, estão dispostos em ordem, seguindo um determinado padrão, nós dizemos que esses elementos formam uma sequência, que também pode ser chamada de sucessão, tendo como domínio o conjunto dos números naturais. É muito comum a gente encontrar sequências no nosso cotidiano. Por exemplo, a sequência dos dias da semana, a sequência dos meses do ano, a sequência de fases da lua, a sequência das estações do ano. Então, é algo bastante comum. No estudo de uma sequência, tem duas coisas muito importantes para a gente observar. A primeira delas se diz respeito aos termos que compõem essa sequência, seriam os elementos dessa sequência. Por exemplo, no caso das estações do ano, os termos são as estações do ano, primavera, outono, verão, inverno. Não falei na ordem aí. A ordem em que elas aparecem a partir de um critério pré-estabelecido. Então, se eu tomo, por exemplo, a sequência dos dias da semana. Então, eu tenho lá primeiro dia da semana, domingo, segundo dia, segunda-feira, terceiro dia, terça-feira. Então, a ordem em que esses elementos aparecem também é importante porque eles seguem um critério já pré-estabelecido. Por exemplo, aí, os meses do ano, a gente tem essa ordem, não muda. Eu não vou mudar essa ordem para os meses do ano aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí vai. Cada mês representa um termo da sequência, seria os elementos desse conjunto, cada elemento é chamado de termo da sequência. O critério, ordem, vai permitir identificar qual é o primeiro termo, qual é o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, por isso que é importante considerar a ordem a partir de um critério pré-estabelecido. Como que nós podemos representar os elementos de uma sequência? Vocês percebem aqui que nessa sequência dos meses do ano, nós temos aqui os elementos estão entre parênteses e separados por vírgula, entre parênteses e separados por vírgula, ok? Então, é essa forma que usamos para representar os elementos de uma sequência, entre parênteses e ordenados, separados sempre por vírgulas. É uma representação padrão, tá bom? No nosso estudo aqui, nós vamos dar ênfase às sequências numéricas. É o nosso objeto de estudo aqui, são as sequências numéricas, que são aquelas em que aparecem, todos os seus termos são números reais. Então é o que a gente vai estudar. Dentro dessa sequência, nós vamos perceber que existem as sequências finitas, que tem um número finito de termos, e as infinitas, que não tem esses termos limitados aí. Por exemplo, observe aqui nessa sequência finita, ela tem 3 termos. O primeiro é o 18, o segundo é o 15 e o terceiro o 11, que seria o último termo. Já a sequência dos números naturais pares, por exemplo, é uma sequência infinita. E para representar essa sequência, a gente, depois de alguns termos indicados, nós colocamos reticências para dar a ideia de continuidade, que é uma sequência infinita aí, beleza? Não existe um número maior aqui do que para a gente determinar, seria o maior número par aí, que seria o limite, o fim dessa sequência aí. Então são algumas observações importantes aí. Como que é feita essa representação de uma sequência? Olha só, de um modo geral, os termos consecutivos de uma sequência, eles são indicados por uma letra minúscula, acompanhadas de um índice. Esse índice vai indicar a ordem desse elemento. Por exemplo, se usarmos aqui a letra A minúscula, que é muito comum, usarmos a letra A, e aí teremos um índice 1, A1. Isso significa, então, o primeiro termo de uma sequência.
Dessa forma, o A2 seria o segundo termo, o A3 o terceiro termo, o A4 o quarto termo, e assim sucessivamente, até chegar em um termo enésimo, né, o termo geral da sequência, que a gente tem aqui o AN, o índice, aqui está sendo o N, beleza? Então a gente tem aí o termo geral da sequência. É um padrão, né? Então aqui, se eu fosse representar aqui, ó, entre parênteses, o A1, o A2, o A3, né, reticências, aí eu teria quem? O AN, né? E ele não seria o último termo, ele seria um termo geral. Se ela for infinita, continuaria aqui após o AN, né? Aumentando um ali, o AN mais um. Então, lembrem-se que o índice, como eu falei, ele vai indicar a posição do termo na sequência, né? A ordem desse termo. Aqui está, né, a representação de uma sequência finita. E se eu quisesse representar uma sequência infinita, logo após o AN, eu deveria indicar a continuidade através das reticências aí, beleza, pessoal? Então, veja bem, como exemplo de sequências numéricas, eu trago aqui para vocês a sequência dos números naturais ímpares, né, que é uma sequência infinita, tá aí. Vocês podem perceber que o primeiro número natural ímpar é o 1, né? Ele é o nosso A1. O segundo número é o 3, ele é o nosso A2, beleza? Aí A1 é 1, A3, o terceiro termo é 5, o sexto termo, o A6, é o 11. E aí a gente não tem, né, um último número ímpar, natural ímpar, né? Por quê? Porque é uma sequência, ó, infinita. Dentro de uma sequência, nós temos o seu termo geral. O que seria o seu termo geral? Aquele AN que a gente representou. E esse termo geral ele pode ser definido a partir de uma fórmula, que a gente chama de fórmula do termo geral da sequência. Seria uma fórmula que demonstrasse como essa sequência ela é formada, né? Ou seja, seria uma lei de formação de uma sequência, que através dessa fórmula a gente poderá obter qualquer termo da sequência. Aqui eu tenho um exemplo envolvendo o termo geral. Olha só. O termo geral de uma sequência é AN igual N ao quadrado mais 2N. Dessa forma, obter os termos A2 e A7. Gente, essa fórmula aqui, ela vai definir, a partir dela vai se formar uma sequência numérica. De modo que se eu quiser encontrar qualquer termo, basta substituir o índice desse termo, ó, por exemplo, o A2, o índice é 2, eu vou substituir no lugar do N aqui nessa forma. Olha só, A2 seria quem? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, que é o valor de N, ó, 2 vezes N. Então, o segundo termo, o A2, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 aqui é 4 também, 4 mais 4, 8. Então, o segundo termo dessa sequência, o A2, é igual a 8. E quem seria o A7? Olha só, vamos substituir agora o índice, o N, pelo índice 7. Então, 7 ao quadrado mais 2 vezes 7. 7 ao quadrado é 49, 2 vezes 7 é 14. 49 mais 14 é 63. Então, o sétimo termo é 63. Beleza, pessoal? Olha só, então a partir da fórmula eu posso obter qualquer termo da sequência definida por essa lei de formação aqui, ou seja, termo geral. Beleza aí? Hora do exercício. Vamos praticar um pouquinho envolvendo esses conceitos básicos vistos até agora. Beleza? Vejam só, aqui eu trago uma questão 1. Observe a sequência de quadrados na figura. Então, aqui a gente tem quadrados e essa sequência a gente pode perceber que nesse quadrado eu tenho um quadradinho, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 9, temos aqui 16 e aqui nós temos 25 quadradinhos. Chamando a figura 1 de A1, então aqui seria o nosso A1, primeiro termo, a figura 2, a segunda figura de A2, a terceira de A3 e assim sucessivamente, então aqui A4 e aqui A5.
Quantos quadradinhos terá a figura A9? Veja só, o nono termo dessa sequência. Qual a maneira para a gente obter esse nono termo? Nós podemos observar, né, a partir dos elementos já apresentados aqui, se há um padrão para essa sequência. Uma vez identificado esse padrão, nós podemos obter a fórmula do termo geral e então encontrarmos aí os elementos, os termos seguintes, né, da sequência aí. Observe que todos esses números, 1, 4, 9, 16, 25, eles são números quadrados perfeitos. Ó. Eles formam os quadrados aqui. Né? Então, a sequência aqui é a sequência dos quadrados perfeitos. De modo que, se eu pegar aqui o A1, que deu 1 ali, ó, ele seria o quê? O mesmo que 1 ao quadrado. O índice 1 elevado ao quadrado. Já o 4, ó, eu pego o índice 2, ó, elevado ao quadrado. Dá 4. Na próxima figura, ó, o índice é 3, então 3 ao quadrado, ó, que dá 9. Na outra, ó, 4 ao quadrado, que dá 16. E aqui, 5 ao quadrado, que dá 25. De tal modo, eu poderia dizer então que o AN seria o índice n elevado ao quadrado. Dessa forma, para encontrar o A9, ó, bastaria fazer o quê? 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado é igual a 81. Muito bem. 81 é a nossa resposta aqui. Teria uma outra maneira de fazer isso aqui, por exemplo, seria observando, né, a partir da figura, né, utilizando os conhecimentos geométricos, ó, que você tem 5 quadradinhos de um lado, aqui seriam 5 também, ó, vou colocar aqui em cima, e fazíamos 5 vezes 5, que daria 25. Dessa forma, então, o A9 teríamos 9 quadradinhos de cada lado, 9 vezes 9 também daria 81. Beleza, pessoal? Vamos para a questão 2, olha só. Considerar a sequência numérica definida por f de n igual 3n mais 1. Lembre-se que esse f de n ele está associando uma função. Por quê? Porque quando nós falamos do termo geral de uma sequência, o termo geral ele é uma fórmula matemática, né, também chamada de lei de formação da sequência. Então a gente pode obter aí a lei de formação como uma função. Né? As sequências elas são associadas a uma função. Por quê? Porque o valor de n vai definir o valor do termo dessa sequência. No caso aqui é o fn. Beleza? Sendo que n será dado pelo conjunto dos números naturais não nulos, né? Calcular os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, partindo dessa fórmula, ó, fn é igual a 3n mais 1, para obter cada termo, eu quero o primeiro termo, o A1. Esse A1, deixa eu manter aqui, o A1, ele vai ser o F1, ou seja, é o valor da função quando o n, ó, dentro dos parênteses agora, no lugar do n eu coloquei o 1, tá vendo? Então vou seguir esse raciocínio fazendo isso, ó, 3 vezes 1 aqui na forma, no lugar do n, substituir pelo 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, ó, vamos dizer aqui que o A1 é 4, o F1, né, é 4, beleza? Tá aqui, ó. Tá aí, 4. E quem será o A2? O A2 é o F2. Vamos fazer mais rápido um pouquinho aqui. Ó. 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1. Quanto que é? É 7. Então o A2 vale 7. Tá aí. E quem é o A3? É o F3. Ó, 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, quanto é? 10, então o A3 é igual a 10, vamos finalizando aqui. E finalmente o A4, que é o F4. Quem é F4? 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 12 mais 1, 13. Então o F4 ou o A4 é igual a 13. Olha só. Então tá aí os 4 primeiros termos dessa sequência. Isso permite encontrar qualquer termo. Lembre-se, basta substituir o n pelo índice desejado.
Pede-se aqui agora determinar a ordem do termo 163. Então eu vou fazer o seguinte, como eu quero o termo 163 e eu quero obter a ordem, quem indica a ordem é o valor de n, né, o índice. Então eu vou pegar a fórmula do termo geral, que é 3n mais 1, e vou igualar com 163, ok? Vou colocar aqui a letra B. Então eu vou fazer isso, 3n mais 1. Por que eu vou igualar? Porque como eu quero saber a ordem, quem define a ordem é o valor do n. Então é isso que você vai procurar aqui, o valor do n. Beleza? Então vamos resolver essa equação. 3n é igual a 163 menos 1. 3n é igual a 162. E n é igual a 162 dividido por 3. N é igual a 162 dividido por 3 dá 54. Então significa que ele é o 54º termo. Vou colocar aqui, ó, 54º termo. É o termo de índice 54. Tranquilo aí? Temos uma letra C que diz o seguinte: verificar se 111 pertence a essa sequência. Olha só, para que o número pertença à sequência, é necessário que o índice seja um número natural. Ó, aqui o domínio aqui, ó, natural não nulo. Então, ao igualar, como nós fizemos na letra B, a fórmula ali com 111, nós devemos encontrar um número natural não nulo. Se isso ocorrer, é porque ele pertence. Do contrário, não pertence aí à sequência, beleza? Então vejam só, 3n igual a 111 menos 1, 3n igual a 110, n é igual a 110 dividido por 3. 110, pessoal, dividido por 3, acho que não dá um número inteiro natural não, olha só. 110 dividido por 3, quer ver? 11 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 11, 2, abaixo um 0. 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 22. Ó, se eu prosseguir com a divisão, ó, 0 e 1 vírgula, ó, 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 22. A gente vai perceber que isso aqui vai se repetir. Então, não é um número natural. Então, eu vou dizer que não pertence, ó, não pertence. Se quiser, pode usar o símbolo, né, de não pertence, ó, o E cortadinho. Beleza? Então são duas questõezinhas aí, só para a gente começar a pensar mais nas sequências numéricas aí. Eu espero vocês na próxima aula. Se gostou desse vídeo, deixe seu like aí no nosso canal. Eu espero vocês. Até lá!